conceito de fluxo magnético, que é base para a gente entender indução eletromagnética. É o que foi trabalhado no vestibular da Unicristos 2015.1, a questão de número 31. Olhe na tela. Como o magnetismo pode melhorar a sua saúde? Pesquisadores americanos estão estudando como utilizar um campo magnético para afinar o sangue humano, para melhorar a circulação. Nosso sangue, quando engrossa, pode prejudicar os vasos sanguíneos e, assim, aumentar o risco de ataques cardíacos. O professor de física, com esse nome aí que eu não sei pronunciar, é pioneiro em utilizar campos elétricos ou magnéticos para diminuir a viscosidade de óleos em motores e tubulações. Agora, ele decidiu aplicar o mesmo método no nosso sistema circulatório. Aí aquela característica da Christus trazer um texto de curiosidade que não serve para a questão. Como as células do sangue contêm ferro, o físico conseguiu reduzir a viscosidade do sangue em até 30%, submetendo a pessoa a um campo magnético de 1,3 Tesla por cerca de 1 minuto. Intensidade do campo magnético de 1,3 Tesla. O pesquisador e sua equipe testaram diversas amostras de sangue no laboratório da universidade e descobriram que o campo polarizava as células, fazendo com que elas se ligassem em pequenas correntes, deixando o movimento do sangue mais linear. Como as correntes de sangue são maiores que uma célula sozinha, elas fluem pelo centro, reduzindo a fricção contra a parede dos vasos. Esse efeito combinado reduziu a viscosidade do sangue, fazendo com que ele corresse mais livremente. Considerando uma artéria de 4,5 centímetros quadrados de área de seção transversal em um campo magnético de valor mencionado, aquele 1,3 Tesla que apareceu lá em cima, atuando perpendicularmente a essa seção, campo magnético atuando perpendicularmente a essa seção. Podemos afirmar que o fluxo magnético existente na seção será. E aí, fluxo magnético não tem o que escapar. É uma definição que a gente precisa conhecer. Fluxo magnético tem a expressão B vezes A vezes cosseno de θ. Agora, B representa a intensidade do campo magnético, A representa a área da seção transversal e θ representa um ângulo importantíssimo para a gente entender o que é o fluxo magnético. E aí, para isso, vamos dar uma olhada aqui em algumas figurinhas. Antes da equação, o significado. O que é fluxo magnético? A gente fala de uma certa área do espaço que seja preenchida por linhas de campo magnético. Você tem um campo magnético na região e existe uma porção, uma área daquele espaço que é preenchida pelas linhas do campo. A gente diz então que existe um fluxo magnético quando essa área é preenchida por campo magnético. Quando nós dissemos que a intensidade do campo é B vezes A vezes cosseno de θ, B é a intensidade do campo, A área do espaço, e aqui vale a pena uma observação importante, é somente a porção da área que estiver preenchida pelo campo magnético, porque então se nós tivermos, como por exemplo essa figura, apesar dela aparecer em perspectiva, mas dá para ver, por exemplo, que tem uma porção dessa área que não está preenchida por linha do campo. Então não é a área total que vai entrar naquela expressão do fluxo, é somente a porção do campo que estiver efetivamente preenchida pelas linhas do campo. E a definição que eu considero mais importante, o cosseno de θ. Quem é esse θ? Pelo fato da expressão do fluxo ser B vezes A vezes cosseno de θ, muita gente imagina que o ângulo θ é o ângulo entre o vetor campo magnético e a área que a gente está trabalhando para calcular o fluxo. E isso não é verdade. O que acontece? Quando você tem a área, e aí vamos considerar uma área plana,
você tem a normal à área. Lembra o que é normal? Normal significa perpendicular. O ângulo θ é o ângulo que existe entre o vetor campo magnético e essa reta normal. Esse é que é o ângulo θ. Não entre o campo e a área, mas entre o campo e a normal à área. Que importância isso tem? E ver como faz todo sentido do mundo. Foi dito no texto que na questão o campo magnético é perpendicular à área. Então, se ele é perpendicular à área, ele é como essa primeira figura mostrada. Nós temos a área como sendo uma seção deitada e o campo magnético em pé. Essa figura não está mostrando a normal. Eu vou mostrar a normal. Se você representa a normal como uma reta perpendicular à área, e se o ângulo θ é entre o vetor campo magnético e a normal, repara que se o campo magnético é também perpendicular à área, ele e a normal são retas paralelas. E nesse caso, o ângulo entre eles é de 0 graus. E se o ângulo é de 0 graus, o cosseno de θ fica sendo mais 1. E na hora que se vai calcular o fluxo B vezes A vezes 1, eu tenho um fluxo que é simplesmente B vezes A. Repara que mais 1 é o valor máximo que o cosseno pode ter. Ou seja, quando o cosseno é máximo, é quando o fluxo magnético é máximo. Em outras palavras, toda a área está preenchida por linhas do campo magnético. Repara o que acontece se a gente inclina essa área, ou inclinasse o campo magnético, mas que a gente mudasse o ângulo entre a reta normal e o campo magnético. Dá uma olhadinha. Representando a nova normal, mantendo o campo magnético na direção que estava anteriormente. Repara que agora existe um ângulo θ que não é mais de 0 graus. Logo, o meu cosseno de θ não é mais o valor máximo. Logo, o meu fluxo também não é máximo. Faz sentido. Eu agora tenho menos linhas do campo preenchendo essa área. E para fechar o raciocínio, o que acontece se a gente colocasse a área paralela ao campo magnético? Lembra que a referência é a reta normal. Normal significa perpendicular ao campo magnético. Então, eu vou botar aqui, perpendicular ao campo magnético. Mas lembra também que o ângulo θ é entre o campo e a normal, não entre o campo e a área. Então, está aqui o campo fazendo um ângulo de 90 graus com a normal. Quando o ângulo θ é de 90 graus, eu tenho um cosseno de θ igual a 0. E aí repara que se o fluxo magnético é campo vezes área vezes cosseno de θ, rapaz, quando esse cosseno for 0, não importa o valor do campo, não importa o valor da área, eu vou ter um fluxo também igual a 0. E faz muito sentido. Nesse caso, eu tenho a área e nenhuma linha consegue passar por dentro dela. Passa tangenciando. Antes e depois, por fora, mas nenhuma linha por dentro. Se nenhuma linha preenche a área, então eu não tenho fluxo magnético. Voltando então para a questão. Nesse caso, dizer que o campo magnético atua perpendicularmente à área é dizer então que ele é paralelo à normal da área. Então, um ângulo θ de 0 graus e um cosseno de θ igual a mais 1. Logo, um fluxo magnético que é simplesmente B vezes A.
foi dito que o campo é 1,3 Tesla e foi dito que a área, cuidado para ficar o resultado no sistema internacional, ok? A medida é em Weber. Então seria 4,5 centi, que é a centésima parte, mas aqui é a área, está elevada ao quadrado, centímetros quadrados. O que acontece? 1,3 vezes 4,5, e aí as unidades todas no sistema internacional vai me dar a resposta em Weber. E isso vai dar 5,85 vezes 10 a menos 4 Weber, como sendo o valor do fluxo magnético, o que vai nos deixar com a resposta correta, alternativa A. Então, na hora de fazer o cálculo do fluxo magnético, o que é a coisa que eu mais tenho que tomar cuidado é com o valor de θ. θ não é entre o campo e a área, que é a primeira coisa que a gente tende a pensar. O ângulo θ, no cálculo do fluxo magnético, é entre o vetor campo magnético e a reta normal à área. Logo, quando o campo é perpendicular à área, fluxo máximo. Mas se o campo é paralelo à área, fluxo zero. É isso. E aí? Deu para entender tudo direitinho? Se tiver entendido, tiver alguma sugestão, usa os comentários aí embaixo. Se não tiver entendido e quiser fazer alguma pergunta, usa os comentários aí embaixo. Inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, vai te permitir ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. No dia a dia, você pode acompanhar a Física Marginal nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. E, o mais importante, se o canal estiver te ajudando, não sei se é a primeira vez que você está vindo por aqui, mas se você acha que tem como estudar física e aprender um pouquinho mais, ajude a manter o canal no ar. Para isso, é preciso elevar as estatísticas. E aí a primeira contribuição que você dá é aqui no cantinho, ó. Dá um joinha.